Bom, pessoal, tudo bem aí? Tudo jóia? André, Fabrício, Guilherme, Gustavão, Leonardo, Luiz Henrique, Juliana, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Jorge, Guilherme, Monteiro e o Pedrão, tá? Bom, pessoal, como eu falei para vocês na semana passada e botei um aviso hoje aqui no Canvas, né? A gente abriu espaço para os potenciais professores de PFC, né, de projeto final de curso, de antigo TCC, vir aqui falar um pouquinho sobre, né, as suas atividades e tal, né? Então, eu vou, né, vou ir para o fundo da sala, eu vou deixar aí o pessoal falar, né? Só tenho uma sugestão, se o Carlos e o Frank não se opuserem, vamos iniciar por idade, então o Ralph vai ser o primeiro a falar, tudo bem? Alguém se opõe aí? Não. Você não ia perder a oportunidade, né? Como é que é? Perde o amigo, mas não perde a piada. Eu perco o amigo, mas não perco a piada, pelo amor de Deus. Mas eu sou ancião mesmo, não tem jeito, não tem jeito. Grupo de risco. Não. Você é mais que eu, não? 66. 67 eu, cara. Então você é o velho da turma. Então começa Por isso que eu estou aqui organizando. Tá bom. Bom, Ralf, você começa... Eu vou dar uma introdução, Isso. mais do contexto geral, para a turma poder se posicionar, né? E do que nós vamos fazer do ponto de vista de trabalho de conclusão de curso para o próximo ano, próximo semestre, e considerando que essa é a turma objeto da nossa conversa. Tá? Eu posso só, Ralf, eu só queria pedir para o pessoal, se eles quiserem fazer alguma pergunta, alguma coisa assim, façam o que eu fiz, né? Levanta a mãozinha, tá bom? Que aí a gente vai tentar ajudar, tá? Desculpa aí, Ralf. Isso. Perfeito. Eu queria falar, então, 4 coisas sobre... começar no semestre. Por que nós estamos fazendo isso? Então, são 5, porque eu vou responder esse porquê primeiro. É uma experiência nossa do passado, os alunos chegarem no 5º ano, no 9º período, e caírem de paraquedas no trabalho de conclusão de curso, no projeto de conclusão de curso, seja lá como que a gente chama, no TCC. E, apesar de você dizer, mas tem um ano inteiro para fazer isso, no fim você vai chegar à conclusão de que esse ano passou muito rápido. Então, quanto mais nós nos prepararmos, quanto melhor nós nos prepararmos, melhor é a chance de sucesso de termos um bom trabalho no final do seu curso e, além disso, sem mortos e feridos, com pouco sangue pelo meio do caminho. Então, nós vamos tentar aqui dar algumas orientações para que vocês possam sobreviver melhor ao processo, né? A primeira delas é a seguinte... bom, eu não estou conseguindo saber aqui quantas... Hamilton, dá uma resposta. Quantos alunos tem nessa turma de SRT? Nessa turma de SRT. Um segundinho só que eu já te digo exatamente. Se não me engano, são 28. 28 alunos. Deixa eu ver. Mas me dá um segundo só que eu estou buscando, tá? Devia ter me preparado para essa pergunta, mas não fiz. Então, segundo, eu acho 28, porque eu lancei muita nota agora. 28. 28. Isso. Então, pode ser que nós venhamos a ter até 3 turmas de TCC, mas a gente só vai saber lá na hora. 2 turmas com certeza, a turma 101 e a turma 102.
essa disciplina de trabalho de conclusão de curso, ela é modulada em 11 alunos. O normal dela é 11 alunos. Então, ela pode chegar a 12, já tivemos caso de 13, de 14 não. Por isso que eu estou dizendo, se todos vocês efetivamente se matricularem no TCC A, no projeto final de curso A, aí não vai dar, não cabe nas duas turmas, né? Vamos ver o que nós vamos fazer. Mas vão ser abertas 2 turmas. A terceira, ela aparece depois, caso as turmas sejam lotadas. Além disso, não vou dizer que é frequentemente, mas eventualmente nós temos sempre alunos que estão atrasados com o projeto final de curso, ou seja, eles não estão em fase com vocês, não estão na mesma turma de 4º ano, e que podem requerer matrícula no ano que vem. Então, essa turma pode aumentar um pouquinho, justificando um pouco mais aí as 3 turmas. É razoável, quer dizer, a gente trabalhar com uns 9 alunos, 10 alunos, então dá para chegar até 27, 30, com 3 turmas. Mas vamos ver o que vai acontecer. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa sobre as 2 turmas é quem serão os professores. A resposta é não sei. Quer dizer, eu até sabia. Um professor, bem possivelmente, vai ser o professor Frank, que está aí conosco. O outro professor, eu estava alocado a essa disciplina no horário que eu estava planejando para o 2º semestre e que ele desmoronou recentemente com algumas orientações que vieram da Pró-Reitoria de Graduação para acertar essa questão de possibilidade de reingresso de aulas presenciais para disciplinas práticas. Explico. Existe uma possibilidade de, dependendo de como a coisa progredir na sociedade aqui em volta, né? Vacina, infecções e tal, voltar para a região verde, quem sabe para azul. O nosso retorno às atividades presenciais, neste momento, estão sendo planejadas para o reingresso de atividades práticas, laboratórios, né? E isso levou a Pró-Reitoria de Graduação a dizer, não coloque como professor de laboratório os professores do grupo de risco, nós. Então, nós temos muitos professores no grupo de risco, então eu tive que reorganizar, estou em processo de reorganização do horário de alocação de professores, não especificamente por causa do projeto final de curso, porque ele pode ser realizado de forma remota, como foi realizado esse ano, mas porque esses professores estão em laboratórios, tem que fazer um remanejamento, eu não sei como é que vai ficar. A equação ficou bem mais complicada ao termos que fazer, primeiro, com que os laboratórios sejam concentrados em alguns poucos dias da semana, em 1 ou 2 dias da semana, que de tal forma possibilitar as outras aulas remotas e colocar nas aulas práticas professores fora do grupo de risco, que são poucos. Então, tudo isso aí desmontou todo o planejamento. Eu antes vim aqui para dizer para vocês, os professores são tal e tal, não sabemos. Por isso que, apesar de termos 2 turmas, nós estamos aqui em 4 professores que tipicamente são professores orientadores de trabalho de conclusão de curso. Então, nós vamos apresentar os 4. Desses 4, possivelmente 2 serão professores orientadores de trabalho de conclusão de curso e talvez um terceiro, talvez. Então, nada acertado, tudo combinado e nada acertado por enquanto, quanto aos professores. 2 turmas, talvez 3, um destes professores que estão aqui conosco. Nós estamos fazendo um trabalho, segundo item, ou terceiro, de TCC co-orientado. É um experimento que nós começamos a fazer esse ano. Eu entendo que ele deu muito certo, que é o seguinte, nós temos aqueles parceiros, aquelas empresas parceiras que vocês conhecem, Bosch, Dell, CPFL, Venturos, Bayer, CPQD, e que normalmente recebem nossos alunos para
prática de engenharia, lá no terceiro ano, no terceiro, quarto ano. Esse ano nós lançamos outro desafio a eles. Alguns projetos um pouco mais complexos, vamos dizer assim, que requerem mais tempo do que aquelas 10, 11 semanas que nós temos na prática de engenharia, para serem realizados por um grupo de alunos, pode ser 1, 2, talvez 3 alunos, durante o ano todo, a título de trabalho de conclusão de curso. Então, nós tivemos 3 projetos, um proposto pela uma equipe do CPQD e 2 propostos por uma equipe do Venturos. Um desses do Venturos se desviou, mas também saiu muito bem. E o resultado foi muito interessante, porque ao ter um trabalho proposto por uma empresa externa, ele tem consistência de mundo real, além de ter o apoio desse parceiro empresarial para cooperar no trabalho com ideias, com consultoria, com partes e peças, às vezes com apoio de laboratório, enfim, dá uma dinâmica muito maior que normalmente não consegue ser tratado por um aluno só, porque o projeto é maior, a responsabilidade é maior e as expectativas são maiores também. Então, por isso a equipe, né? A equipe de alunos de 2, 3. Nesse caso, nós tivemos 2 times de 3 e um time de 2, e os trabalhos foram realmente muito bem feitos. Então, como é que a gente faz? Eu não tenho isso ainda. No começo do semestre, eu vou colher junto com os parceiros as propostas, o escopo de trabalho, e o professor ou os professores orientadores vão apresentar para vocês opcionalmente. Aqui, olha, as propostas são essas. Aqueles que se interessarem vão se manifestar, e daí vão formar as equipes e tal, e daí nós vamos juntar esse pessoal com as empresas para discutir, para aprofundar, detalhar e tal. E daí vamos ver se deu certo, os 2 estão afim, ok. Então a gente começa um TCC co-orientado. Não é obrigatório, é completamente opcional. O TCC convencional, individual, aquele que você tem uma boa ideia e quer trabalhar em cima do projeto, continua valendo da mesma forma, não tem avaliação diferente para isso, tá? São oportunidades, mais uma oportunidade de você trabalhar com um parceiro externo, com uma empresa, de se fazer conhecido, mostrar seu talento, seu potencial para essa empresa através de um trabalho de conclusão de curso que não existia antes. Então, aguardem as propostas que virão no começo do semestre nas aulas de orientação de TCC. Por que nós estamos aqui hoje? E eu vou deixar isso para depois, porque daí eu já passo a palavra. É para que vocês conheçam os professores e conheçam o que eles sabem fazer de melhor. E daí vocês podem, nesse período, fim de semestre agora, trocar uns e-mails, fazer um Zoom, marcar um encontro aqui no Teams e tal, bater um papo. Diz, puxa, queria trabalhar contigo, estava pensando em fazer alguma coisa nessa área. E daí você troca umas ideias com o professor, e daí a gente já começa a montar as turmas, né? Começa a montar as turmas. Na hora da matrícula, a gente já acerta os alunos com os professores já previamente agendados. Eu já volto a esse tema. No dia 15, amanhã é 8, feriado, mais uma semana. Dia 15, terça-feira, que é o horário típico das nossas aulas de orientação de TCC, nós vamos ter o prêmio TCC. O prêmio TCC, os professores que orientam os trabalhos de conclusão de curso, nesse semestre são nós 4, porque são 2 turmas de elétrica, 2 turmas de telecom, e nós temos bons trabalhos que nós vamos indicar, e nós convidamos como banca examinadora nossos colegas dessas empresas. Então já tenho representantes da Bosch, do CPQD, da Dell, eu vou tentar arrumar mais um do Venturos, não tive tempo de falar com ele ainda. Nós apresentamos os trabalhos e eles vão fazer uma qualificação, e daí o prêmio TCC vai escolher o melhor trabalho de engenharia, o melhor trabalho acadêmico e o melhor trabalho de mercado. Mas não é tudo a mesma coisa? Não, não é bem a mesma coisa. O melhor trabalho acadêmico é aquele que se aprofunda muito mais nos conceitos teóricos, nos modelamentos,
é um trabalho mais acadêmico. Então, esse também tem valor, né? Então, tem que ser valorizado. O melhor trabalho de engenharia é aquele que vai mais no detalhe do ciclo completo de engenharia, do desenvolvimento de uma solução em todos os seus detalhes e tal e coisa. E o melhor trabalho para o mercado, ele pode nem ser muito profundo academicamente, nem ser muito detalhado do ponto de vista de engenharia, mas é uma sacada de mercado simples, mas pronta, né? com uma análise de mercado e tudo mais. Então, esse é o prêmio TCC, e nós convidamos vocês, depois nós vamos publicar o link da sala. Seria muito legal ter o pessoal que vai estar entrando nos trabalhos, nos projetos de conclusão de curso, assistindo os melhores trabalhos deste ano. Assim vocês vão poder ter uma boa visão do que está acontecendo por aí. E é isso, são os 4 tópicos. Depois os meus colegas professores, se tiverem mais alguma coisa, na sua fala complementam também. E eu vou dizer o seguinte, é pouco provável que eu esteja à frente de uma das turmas de TCC, em função do que eu estou vendo da distribuição de horários e da carga de trabalho e tal coisa. Ok, mas se eu estiver, qual é o meu perfil para vocês? Alguns de vocês talvez já me conheçam um pouco. Meu negócio é muito mais do lado da telecomunicação, eletromagnetismo, antenas, propagação, radioenlace, comunicações óticas, todas essas coisas das telecomunicações, e o mundão analógico, a eletrônica analógica. Então, também gosto e me aplico bastante ao mundo analógico. Talvez até por causa da idade, né, Hamilton? Então, a gente ainda está na década de 60. Mas não é... Tem cara pálido. O mundo digital é bem interessante, mas eu ainda me divirto mais com os analógicos, tá? Então, esse é o meu perfil. Se você tiver um interesse nessa área, se você acha que o seu trabalho tem mais a ver com isso, eu estou à disposição para conversar. Inclusive, não preciso ser professor orientador de projeto TCC. Você pode estar com outro professor e pedir meus palpites. Eu darei meus palpites com muito prazer, tá? Vamos trabalhar juntos se for necessário. Então, considere esse perfil. Muito bem. Falei demais, eu ia falar 10 minutos, falei 20. Tudo bem. Vamos em frente. Professor Frank, você quer continuar com o seu marketing aí para o pessoal, mostrar o perfil, o que você faz, como faz e tal? Um prazer, Deixa eu aparecer aqui. Olá, pessoal, tudo bem? É um tempinho que a gente não se vê, né? Esse ano passou voando, né? Nem parece que há pouco tempo atrás, o ano passado, nessa altura, a gente estava terminando aí Laboratório de Comunicação de Dados. Vamos lá, eu vou mostrar aqui uma transparência que eu tenho. Deixa eu compartilhar primeiro. Compartilha. Aí. Estão conseguindo ver aqui a minha tela? Alguém responde para mim, por favor? Tudo bem, Frank. Maravilha. O que aconteceu de errado aqui? Pera aí. Agora eu sei que eu estou fazendo errado. Pronto. Aí, beleza. Bom, Ralph comentou, então, que a gente tem, cada um de nós aí tem um histórico, né? Um pouco de áreas que a gente gosta, chamamos isso de áreas de conforto, né? Bom, TCC, na verdade, são os mais malucos possíveis, né? E que sejam, né? Porque assim traz, pelo menos, uma oxigenação bacana. Mas é bom a gente dar tentar alinhar. Por exemplo, se tiver alguma coisa que envolva, né, telecomunicações, está aí o Ralph fazendo o marketing dele, dizendo que ele pode ajudar. A minha área, aí, como eu também sou professor de pesquisa, trabalho na pós-graduação com pesquisa, né? Então, eu gostei, há uns anos para cá, gostei de deixar as coisas um pouco mais alinhadas, até para não ficar muito saltando de áreas muito variadas e talvez até não contribuir muito com vocês. Então, a minha ideia aqui era algo nessa linha aí que há alguns anos eu venho praticando, né? Minha área de pesquisa é o conforto, né? Internet das coisas, que é uma área bastante ampla, tem até um pouquinho de
comunicação, né, por radiofrequência, rede sensor sem fio, mas não é isso o meu barato, não, né? Na verdade, eu me interesso muito pelo lado do sensoriamento, do monitoramento, da captura desses dados e, no final, como tem na segunda linha aqui, deixa eu colocar o meu ponteiro laser, né? Na segunda linha, tá, aplicações de internet das coisas, as mais variadas, mas, por favor, não venham mais com, né, monitoramento da temperatura do meu quarto, né? Isso aí já deve ter tido uns 10 TCCs e aparece ainda, por incrível que pareça, aparece alguém que ainda quer fazer um Power BI em cima da temperatura e umidade do quarto. Mas vamos tentar bloquear isso daqui e ir para coisas mais interessantes. Está cheio aí de ideias que a gente pode desenvolver em cima disso, né? E um extremo dessa cadeia, de um lado, são o sensoriamento, as interfaces analógicas com captura digital, aquele velho problema do teorema de Nyquist, de como fazer uma boa amostragem, e para variar nós vamos fazer isso em cima de um Arduino. Eu espero que pelo menos a gente pule para um Arduino um pouquinho melhor, né, um Arduino Dui ou qualquer coisa mais moderna que está aparecendo, para você realmente praticar uma amostragem legal. Aí se captura esses dados, e aí o extremo dessa cadeia tem a ver com essa segunda linha, né, análise dos dados, né, ou seja, não basta só armazenar e mostrar. Aliás, mostrar de uma forma bacana, entendendo ali como é que você dá o display dos dados, né, que um Power BI, por exemplo, da Microsoft faz de uma forma interessante, é só você mexer, pode ser uma coisa legal, mas manipular um pouco os dados, né, fazer um pouco mais de aplicar algum algoritmo, ter uma ideia de como filtrar esses dados, capturar alguma informação adicional, né? Bom, uma área dessa que funde essas duas primeiras linhas e tem bastante coisa ainda para ser feita, essa parte de monitoramento de motores, né? Qualquer motor, corrente contínua, corrente alternada, né? Está aí no grupo de vocês o André, né? Cadê o André? André está aí. Tudo bem, André? André Okihara. Então, o André... Tudo bem, Frank. E aí, beleza? O André fez uma traquitana muito legal, aí montou toda uma estrutura lá, colocou o motor CA e morreu na praia. Ele faltou um pouquinho. Agora dá para fazer uma baita de uma continuação desse projeto, né, capturando dados e tentando fazer alguma coisa até de modelagem. Dá um bom trabalho, mas está totalmente alinhado com as coisas modernas aí para frente, né? Também tive a felicidade aí de dois alunos de mestrado que já concluíram. Aliás, um está para concluir agora. Mais uns 25 dias ele entrega a versão final, já apresentou essa semana, a questão da indústria 4.0, né? Tem um mar de ideias bacanas aí. Teve até um TCC que eu não vou saber descrever agora, mas que quem tiver interessado me pergunte, eu passo o TCC do Nicolas. Nicolas, acho que já concluiu há uns 2 anos. Ele fez lá uma maleta de demonstração de indústria 4.0, que é um ponto de partida muito bacana para fazer uma série de atividades aqui, onde, de novo, temos dados, os dados vão para a nuvem, tem que se gerar um retorno, e aí a gente pode ir em torno desse contexto de indústria 4.0, dá para fazer algum trabalho, né? Tração elétrica é uma paixão que eu tenho aqui, vamos ver se isso daqui também pode rolar, né? No sentido de pensar em uma bicicleta elétrica, né? Mais uma, porque já deve ter tido umas 2 ou 3, mas ainda falta chão fazer esse negócio de fato acontecer, né? E processamento digital de sinais, porque essa daí é uma disciplina que quando eu tenho possibilidade, eu adoro poder ministrar, e ela está no meio aqui entre capturou dado e vamos mostrar os dados, né, em alguma forma, vamos capturar isso na internet. O processamento digital tem todo um lado legal. Então, já tiveram alguns TCCs no passado que alguém brincou com áudio, e chegou em alguns resultados interessantes, dá para continuar. Então, dos TCCs desse ano, que está terminando, o pessoal já está apresentando e concluindo, teve um interessante de manutenção preditiva, né, no sentido de capturar dados também de motores, né, máquinas elétricas basicamente grande maioria são motores elétricos envolvidos, né, mas capturar dados disso daí e tentar propor alguma coisa preditiva, no sentido do como é que você pode fazer a detecção de que uma falha está em andamento, estando o motor ainda funcionando, né? Então, dá para aprofundar um pouco disso.
Um projeto também que não avançou muito, que mereceria ter continuidade, para quem gosta de áudio, né, tem um projeto de um subwoofer, né, com amplificador chaveado, e toda a modelagem, talvez até a montagem física desse equipamento, né? E depois o projeto acústico e a questão da seleção de componentes, né, tentando lá na frente ter uma caixa acústica, um subwoofer funcionando, né? Dá um bom trabalho e ele é bem interdisciplinar, tá certo? Bom, e aí tem mais ideias, quem tiver alguma inspiração em cima disso que eu estou mostrando, dá para continuar. Eu queria mostrar mais 2 ideias aqui. Existe um trabalho aí que o Guilherme, que fez iniciação científica comigo, ele passou bastante tempo com isso. Isso não é uma dica que necessariamente ele é o candidato a continuar, se ele estiver querendo, é uma boa ideia, que é essa parte de aplicações de sensores químicos, né? Nós temos uma plataforma desenvolvida e daria para ter uma continuidade, falta ainda alguma parte de medidas e aprimoramentos para esse circuito virar quase um primeiro protótipo para uso, né? Esse trabalho aqui também, quem tiver interessado, eu posso passar, aliás, pode até conversar com o próprio Guilherme, ele fornece aí os relatórios que ele desenvolveu em iniciação científica, que é uma boa amostra do que dá para fazer com isso daí, tá certo? Bom, e para terminar, eu queria só comentar uma coisa, que o Ralph falou de coorientação, e coorientação, na verdade, né, Ralph, não é um assunto normatizado nas nossas regras de trabalho e conclusão de curso. Mas isso não significa que a gente não possa fazer isso acontecer. Então, eu tenho um exemplo muito bom, que um aluno, aí, um colega de vocês, há 2 anos, ou um pouquinho mais atrás, o Amiraldo, ele veio fazer TCC comigo e falou, eu quero fazer otimização de... meu Deus, de que mesmo? Alguma coisa de modelagem de circuitos de distribuição de energia elétrica, onde ele queria fazer uma otimização para carga, balanceado em vários sub-ramais, assim, do sistema de distribuição. Então, eu disse para o Amiraldo, não entendo disso, cara, eu vou fazer uma coordenação quase como aquele gerente, sem muita paciência, tá, né, já fez, já entregou, quando é que você entrega a monografia? Eu não vou acompanhar o teu trabalho. Aí surgiu a ideia de sugerir, né, conversar com a professora Marina Lavorato, e ela não orienta a TCC, mas ela teve um insight, ela falou, olha, o Amiraldo é um bom aluno, já conversou comigo, ela topou ser a coorientadora de fato, né, mesmo não tendo horas aí para dedicar, porque, na verdade, ela viu uma possibilidade do Amiraldo fazer o TCC dele e ser um aluno para fazer mestrado com ela subsequente, né, na continuação. E isso deu certo. Então, ela cevou o Amiraldo, né, o Amiraldo progrediu a ponto de ele entrar no mestrado com um trabalho meio que bem testado, bem pensado e aprofundado. E foi bem sucedido, por sinal, né? Então, não diria assim que hoje já tem a professora Marina já preparada para ser orientadora, mas eu diria o seguinte, a professora Marina gostou da experiência, então, se aparecer da parte de vocês alguém querendo algo, né, algum trabalho nessa linha, aí tem o professor Castro também, que é da mesma área, enfim, só estou exemplificando na professora Marina, porque eu tive um histórico com ela, né? Então, é uma possibilidade que qualquer uma das turmas, se tiver alguém e algum professor, né, que esteja em pesquisa, enxergar um assunto interessante para ele investir um tempo e acompanhar, dando ênfase na parte técnica, então, isso é possível da gente costurar, né? Deu certo com a professora Marina 2 anos atrás. E eu estou aqui também colocando a professora Cecília, não sei quantos de vocês conhecem a Cecília, ela entrou aí há cerca de 1 ano atrás, ela tem foco na área de controle e automação. Então, se alguém tiver um trabalho, mas que tenha um viés nessa linha de controle, que requer um orientador técnico, né, que consiga discutir num nível bom para não sair um projetinho meia boca, né, um projetinho ficar bem legal. A professora Cecília, eu imagino que ela teria interesses também nessa coisa, e a gente precisaria né, conversar e colocar ela envolvida e ver se isso gera aí uma orientação, uma coorientação paralela também. Então, isso é uma coisa possível, isso não é só na minha... Caso eu seja professor aí de alguns, acho que qualquer um de nós aqui que esteja envolvido poderia
fatalmente aí poder fazer algo similar, quer dizer, esteja matriculado com algum professor, e aí algum desses orientadores, qualquer que seja o professor interessado, pode muito bem desenvolver o trabalho, né? Então, basicamente é isso, gente, e acho que posso passar a palavra para mais alguém aqui, só deixa eu compartilhar, então. Certo, Ralf? Pode continuar. Eu acho que está ótimo. O Castro podia ser o próximo, porque daí já fecha com o Hamilton depois. Vai lá, Castro. Perfeito, Ralf. Bom, boa noite a todos. Eu sou o Carlos Castro. Eu gostaria de falar alguma coisa sobre mim, principalmente porque eu sou novato aqui na PUC, né? Embora eu tenha dedicado a minha vida profissional inteira, né, à academia, do ponto de vista da universidade, da PUC, de fato. Então, agora, no começo do mês de dezembro, eu completei um ano como professor aqui da PUC, né? E, a propósito, né, eu fui contratado juntamente com a professora Cecília, que o professor Frank comentou agora há pouco, né? Nessa minha caminhada aqui de um ano, né, aqui na universidade, eu só gostaria de ressaltar que agora, nesse segundo semestre, está terminando aí, eu fui responsável pela disciplina Projeto Final B, né, que seria a última disciplina desse trajeto do trabalho de final de curso de vocês, né? E aí, em função dessa experiência que eu tive, né, ao ministrar essa disciplina, ao ser responsável por essa disciplina, eu acabei tendo uma série de impressões, né, sobre ela, e também, até em função dessas impressões, eu considerei algumas coisas que o professor Ralf e o professor Frank falaram assim, importantíssimas, né? E eu vou pedir permissão para vocês, para de repente aqui ser um pouco repetitivo, talvez, mas eu acabei selecionando algumas coisas aqui que eu gostaria de comentar, que os professores Ralf e Frank já falaram, mas eu queria só passar a minha visão sobre alguns desses pontos, né? Então, assim, e logo em seguida eu vou comentar sobre essa questão das áreas de trabalho e tal, como também os professores já fizeram, mas eu só peço a vocês que esperem um pouquinho, eu quero fazer uns comentários gerais aí. O professor Rossi falou uma coisa logo no início, né, da apresentação dele, que para mim ficou muito claro e é muito importante, né? Ele simplesmente disse o quanto antes melhor, né? Quer dizer, o quanto antes vocês conseguirem definir uma linha de trabalho, definir um tema de trabalho, melhor. Porque, de fato, né, a minha experiência mostrou exatamente isso, que o tempo voa mesmo, né? O próximo ano de vocês, o 5º ano, é um ano decisivo, vocês vão estar envolvidos com várias disciplinas, envolvidas com estágio e tal. O trabalho de final de curso é uma etapa importantíssima na formação de vocês, né? E vai voar, né? Isso com certeza absoluta, né? Independentemente dessa situação especial que a gente está ou não, de repente, se no segundo semestre a gente voltar a ter uma situação razoavelmente normal, ainda assim, de qualquer maneira, vocês vão ver isso aí, o tempo voa. Então, assim, eu gostaria de ressaltar muito isso, a necessidade de vocês começarem a se mexer, a se articular, a refletir sobre o assunto, eu diria assim que imediatamente, né? Eu acho muito interessante essa ideia, e eu concordo com o professor Ralf, que essa possibilidade de trabalho em grupo pode ser muito construtiva, né? E pode tornar todo o processo muito mais eficiente, né? E fazer com que vocês cresçam mais nos aspectos técnicos de trabalho em grupo e tudo isso. Então, eu achei essa ideia excelente e eu recomendo assim, que vocês reflitam sobre isso, né? Vocês são aí uma turma, vocês devem ter as suas ligações tal, e de repente, trabalhos em grupo podem fazer vocês crescerem muito aí nesse ano que vem, né?
do ponto de vista dessa organização, assim, eu sugiro muito mesmo que vocês comecem a refletir sobre as eventuais áreas de interesse que vocês têm, né? Já para começar a focar a busca e a reflexão de vocês em alguma área mais definida. Vamos supor que, de repente, vocês consigam selecionar uma área de interesse ou duas, talvez uma primeira e uma segunda opção. Isso seria muito bom, porque justamente a partir dessa definição, vocês podem começar a fazer seus contatos, a começar a conversar com os professores, a estruturar os seus trabalhos de uma maneira mais concreta, né? E eu acho isso super, super importante. Ligado com essa história, então imagina que vocês reflitam, juntam um grupo de 2 alunos, você fala, olha, minha área de prioridade a primeira área seria essa, a segunda essa, vamos ver o que dá, vamos contactar os professores, né, para começar a ter informações, de repente eles podem ter projetos para nos propor, ou a gente vai atrás de pesquisar algum projeto que seja do nosso interesse, e aí a gente vê com o professor se aquele projeto é razoável, se é legal, e assim por diante, né. Esse caminho todo pode ser feito mais rapidamente. E uma coisa que o professor Ralph me falou também, que eu acho importante, de novo, sendo repetitivo, mas eu acho que é realmente para ressaltar a importância disso, essa questão da coorientação. E aí, no fim da apresentação do professor Frank, ele comentou isso aí também. Eu acho excepcional. O professor Ralph fez aquele comentário de parceria com algumas empresas, né? Então, a coorientação pode ser feita nessa forma, e concordo totalmente com ele com relação a esse salto de qualidade potencial que pode vir de um trabalho em parceria com a indústria. Mas eu, particularmente, eu vejo também, com uma boa importância também, o que o professor Frank falou no final, né? É um tipo de parceria, mas que ocorre internamente à nossa faculdade, com os nossos próprios professores, né? Então, por exemplo, o professor Frank, vamos supor que ele seja o responsável pela disciplina de projeto A. Então, o professor Frank é um professor extremamente experiente, com uma bagagem excepcional, mas vocês viram mesmo que existem algumas áreas que são as áreas de maior conforto dele, assim como eu tenho as minhas e eu vou comentar daqui a pouquinho. De repente, vocês podem fazer contato com um outro professor e, de repente, esse professor, ele do ponto de vista técnico, pode deixar vocês ficarem mais seguros durante o ano todo, que aquele projeto que vocês vão estar fazendo vai ter um acompanhamento próximo de um professor que é conhecedor daquele assunto, que é confortável na orientação daquele trabalho. Isso vai dar para vocês mesmos uma segurança maior, né? Então, eu peço também a vocês que reflitam sobre essa questão da coorientação, seja com empresas, ou seja, contando com professores que não são professores responsáveis pela disciplina de TCC, mas eles podem atuar de uma maneira muito construtiva e muito produtiva junto com vocês. Claro, de repente, pode ser que eu, o professor Frank, o Ralph, o Hamilton, que estamos aqui agora, a gente possa ter, vamos dizer, o contato inicial de vocês, mas aí a gente pode encaminhar vocês para conversa com outros professores dentro da área que vocês escolherem, né? Então, por favor, levem muito essas palavras dos professores Ralph e Frank aí em consideração, tá? Bom, dito isso, né, eu vim aqui, né, preparado só para falar algumas coisas muito rapidamente sobre a área de energia elétrica, né? Na verdade, eu estou aqui, talvez não como aquele professor que tem facilidade ou tem alguma experiência na área de energia elétrica, mas eu diria que eu estou representando aqui um conjunto de professores da nossa escola que tem essa mesma formação e que teria essa mesma capacidade, né? Então, como eu falei, essas coorientações podem acontecer com outros professores e eu represento, de alguma maneira, esses professores aí, né? A área de energia elétrica, na verdade, ela é muito ampla e cada vez mais ampla, porque ela, se por um lado, no passado, ela surgiu assim de uma maneira muito restrita, né? Pensando em você ter um sisteminha que acendesse luz na casa das pessoas, foi assim que surgiu, né, os sistemas elétricos de potência. Então, ela trata basicamente da geração, da transmissão e da distribuição de energia elétrica. Hoje, eu vejo essa área de energia elétrica como muito ampla, inclusive não só focado nos aspectos técnicos de potência. Então, eu estou falando de usina, eu estou falando de linha de transmissão, eu estou falando de subestação, mas eu também estou falando de uma série de
tecnologias que se agregam a esse serviço, né? Então, hoje você não vê empresas do setor elétrico sem computação, sem telecom, né, sem medição avançada, e por aí vai. E eu poderia citar vários outros exemplos aqui. Então, hoje, o setor de energia elétrica, no meu modo de ver, ele consegue integrar uma série de tecnologias. Então, de repente, alguns assuntos, por exemplo, que vocês gostem de computação, de telecom, como eu citei aqui agora, de repente vocês podem desenvolver um trabalho desse tipo, mas aplicado na área de energia também. Isso também seria uma possibilidade, né? Ou então trabalhar dentro de aspectos mais clássicos e mais específicos da própria área de energia, né? Então, hoje você consegue trabalhar em coisas do tipo, como é que é feito o planejamento de um sistema elétrico, né? Nesse momento que a gente está conversando, tem profissionais das empresas do setor elétrico que estão pensando daqui a 20, 30 anos como é que vai ser o sistema elétrico do futuro, né? E eles já estão pensando que tipo de obras vão ser feitas, que projetos que são importantes, que tecnologias que a gente tem que buscar para que no futuro a gente tenha um sistema elétrico de qualidade, né? A gente só está ligado aqui agora porque tem um pessoal das empresas agora trabalhando lá na operação, né, para poder manter o serviço de energia elétrica funcionando com qualidade para a gente poder, por exemplo, estar aqui, né, nesse momento, fazendo essa conferência que a gente está fazendo aqui agora. Mas tem outros ramos de mercado de energia elétrica, né, tecnologias específicas de equipamentos que podem ser estudados, enfim. Existe uma variedade muito grande aí, né? Uma coisa que hoje está bem em moda, né, e já há uma série de trabalhos de final de curso que já foram feitos, estão sendo encerrados agora, nesse ano, tal, na área, por exemplo, de energias renováveis, né? Como você sabe, esse é um assunto que está na moda, está em alta, né? Então, a gente está falando daquelas gerações de energias fotovoltaicas, eólicas, biomassa e uma série de outras, né? E todas elas com uma perspectiva de entrada muito forte num futuro próximo aí, como parte integrante do sistema de geração de energia elétrica, né? Então, existe muito, vamos dizer, existe uma possibilidade muito grande de trabalhos aí sendo feitos nessa área, né? Assim como outras relacionadas, por exemplo, veículos elétricos, né? Que também é um assunto que está crescendo muito hoje, né? E o veículo elétrico ele vai ser carregado e tem que ligar na rede, né? E por aí vai. Então, assim, existe uma gama ampla de assuntos que talvez seja um pouco difícil da gente comentar agora, mas eu acho que foi o professor Ralph que falou, é o seguinte: uma vez alguns de vocês que eventualmente pensem, não, acho que eu quero explorar mais essa área de energia elétrica, aí vocês marcam uma conversa comigo, depois eu posso encaminhar outros professores que poderão também dar informações importantes para vocês. Esse aqui é só um começo para despertar em vocês alguns temas e algumas palavras-chave para que vocês possam refletir sobre elas, né? Do ponto de vista do trabalho em si, eu vou dar uma opinião bem particular, assim, às vezes o futuro assim, é meio incerto, né? Mas eu vejo assim, como uma grande possibilidade para o ano que vem, ainda, pelo menos para o primeiro semestre, uma certa, vamos dizer, limitação do ponto de vista de trabalhos de laboratório. Aí talvez até o professor Ralph possa acrescentar mais depois, ou até me corrigir se eu não estiver correto nessa minha reflexão. E então, a gente tem que ajeitar isso de algum jeito. Quer dizer, trabalhos experimentais vão ter que ser feitos de uma maneira muito especial, né? E existe a possibilidade, em qualquer área que vocês escolherem, de trabalhos também de simulação computacional. Poderia também ser uma outra saída menos dependente da presença física em laboratórios, né? Mas eu espero, né, que a gente entre aí no ano que vem, em algum momento do ano que vem, que a gente possa retornar e começar a retomar atividades de laboratório, atividades experimentais, de todos os pontos de vista, seja das disciplinas, seja dos trabalhos de TCC, seja da pós-graduação e assim por diante, né? No caso, por exemplo, de um termo que está bem em moda hoje, que são as redes inteligentes, smart grids, né? Isso aí é muito falado hoje. Existem uma série de projetos, estudos de caso aí reais que estão por aí no Brasil, no mundo. A gente tem até um avanço maior, tal.
Nessa linha de cidades inteligentes, eu acho que a gente também tem um potencial de entrar bem forte, né? Porque justamente nessa linha de redes inteligentes, de cidades inteligentes, você ainda integra com mais força aquelas outras tecnologias, como eu comentei com você. Então, o professor Frank falou IoT aplicados, por exemplo, a cidades inteligentes. Eu até anotei outras coisas aqui, em sistema de telecomunicações para troca de dados, de operação de rede, sistemas de informação, nem se fale, né? Aplicados a todo esse processo, essa quantidade de dados que rola por aí, para que as redes consigam funcionar de maneira eficiente, de maneira econômica e segura. Eu vou, então, parar por aqui e me coloco à disposição dos colegas aí para outras conversas depois. Creio que depois a forma da gente se comunicar é fácil pelo e-mail institucional, por exemplo, para iniciar as nossas conversas, tá bem? Então, boa noite a todos. Hamilton, obrigado pela oportunidade. A palavra contigo agora para o seu marketing e sugiro depois abrir a palavra para eles fazerem seus questionamentos também, né? Certamente. Eu vou tentar fazer o meu em 10 minutos para não exigir muito. Bom, eu espero que vocês estejam vendo a minha tela aí. Eu vou falar, está todo mundo vendo, imagino eu, né? Alguém só confirma para mim? Sim, está ok. Está ok, Hamilton. Então, eu não vou falar de área de conforto, eu vou falar do que eu gosto de fazer, ok? Aquilo que me prende a atenção, aquilo que eu deixaria de dormir para fazer, ok? Então, vamos lá. Eu gosto de engenharia aplicada, ok? E nessa questão de engenharia aplicada, entrar uma série de aspectos tecnológicos das coisas que eu gosto de fazer e que todo mundo aqui já falou a respeito. Eu também tenho um viés de telecom, mas eu tenho um viés de aplicação para a sociedade muito forte. Então, todo mundo falou aí de IoT, sensor, tudo isso, de certa maneira, naquilo que eu faço entra de alguma forma, mas tem algumas coisas que eu acho interessantes. Por exemplo, você trabalhar com gamificação, você trabalhar com realidade aumentada, com sistemas autônomos, né? Com sistemas de gestão de resíduo. Eu acho que resíduo, eu brinco, o pessoal às vezes ouve eu falar que, olha, o futuro está em fazer a gestão do esgoto, entende? Ninguém faz gestão de esgoto, tem que fazer, porque se não fizer, vai ser complicado, entende? Então, muita coisa com celular, entendeu? E eu recentemente comecei a trabalhar em uma coisa que para mim, despertou assim um mundo novo, que é serviços e aplicações médicas. Então, muito focado em um vínculo com a medicina, ok? E, claro, tudo que eu faço, por ser engenharia aplicada, é por ter que ir para a sociedade, né? Eu sempre peço um modelo de negócio, plano de marketing, né? E aqueles que já trabalham comigo sabem que eu trabalho com terceiro sempre. Então, isso vai para alguém. Isso não vai ficar dentro da universidade. Isso vai ser entregue para alguém, tá bom? Então, essa é a característica do meu trabalho, tá? Aqui, né, como vai para alguém, eu preciso de parceiro, tá bom? Então, aqui eu coloquei os parceiros. As minhas instituições principais parceiras são a Therapies, alguns de vocês já conhecem, o Centro Braille. A Therapies cuida de criança com paralisia cerebral, o Centro Braille cuida de pessoal com deficiência visual, o NAS cuida de senhorinhas, né, com dificuldades e tal, o idoso, tá? Legislando em causa própria. Okay? Eu também tenho parceria com a Faculdade de Medicina, né, com a professora Glória Tedros, com o CIAPT. A gente tem acesso ao CIAPT, muitas das nossas aplicações elas foram para o CIAPT. E eu tenho duas empresas que apoiam o trabalho, que um é a TC Expert, com Bluetooth de baixa energia, okay? Essencialmente beacons, e a EMSA, que é Equipamentos Médicos SA, que é o pessoal que trabalha na área médica e que durante esse ano a gente desenvolveu uma parceria que para mim foi muito interessante e eu realmente gostaria de colocar muito esforço nisso. Deixa eu ver se vai para frente. Okay, alguns resultados recentes, só para vocês terem uma ideia.
em publicação, muito embora o meu negócio seja para fora, na PUC, sabe, o professor tem que publicar, né? Publish or perish, esse é o negócio. Então, em 2018 a gente fez 16 publicações, 19, 16, 2020 agora 13. Se vocês estiverem interessados, tem algumas reportagens sobre o trabalho que a gente fez, né? Estão aí disponíveis. Eu vou deixar essa apresentação, a do Frank, e de todo professor que me enviar, eu vou colocar lá no Canvas para vocês olharem. Esse vídeo também estará no Canvas para vocês apreciarem, né? E depois consultarem, e como todo mundo falou, né? Procurarem, né? É importante, como o Castro falou, como todos, o Frank falou, o Ralph falou, caras, vocês têm que chegar em fevereiro já com a ideia do que vocês querem fazer. Não deixa para chegar depois. O ano que vem não tem 12 meses. O ano que vem tem no máximo 8 para você fazer seu TCC. No máximo, se você for bem aplicadinho, tá? Se não, você sabe como é que é. Vai chegar dezembro e vai ser aquele suador do cão. Muito bem. Aqui tem uns exemplos de resultado, né? Coisas simples. Todas elas envolvem entrega. Por exemplo, no canto superior esquerdo é uma maneira de guiar um deficiente visual através de cores, numa bengala razoavelmente inteligente, né? Também da esquerda para a direita, na parte de cima, o pessoal que desenvolveu games para deficientes visuais e para crianças com paralisia cerebral. Tem um boné eletrônico, uma coisa extremamente simples, mas que tem espaço para ser especialmente se você alinhar com os sensores e o Bluetooth de baixa energia, tem um espaço imenso para criar um sistema de guia autônomo para qualquer tipo de pessoa, para velhinho, para deficiente, para o que for, ok? No canto superior direito, vocês veem a primeira versão de um jogo de memória para deficiente visual, um negócio totalmente diferente, bacana. Eu gosto muito de inovação, meu papo é inovação, e tudo que a gente constrói, meus amigos, tem que ser baratinho, porque caro a gente compra, né? Então, os meus parceiros não têm dinheiro, então a gente tem que fazer tudo baratinho, tá? Canto inferior esquerdo é um sistema de controle de uma casa para um surdo, porque ele monitora tudo que você pode imaginar. Esse foi um TCC de algum par de anos atrás, ok? Ele monitora tudo que você possa imaginar, dá sinal em pulseira, avisa, chama o avô, chama a mãe, né? Porque o deficiente ou o velhinho, né, deu um problema lá e tal. Então, esse é um sistema de aviso, tá legal? No meio, vocês veem um cara, esse cara aqui tem... vou botar meu ponteiro aqui, como alguém fez aí, eu me esqueço de fazer essas coisas. Apontador. Esse sujeito aqui, por exemplo, esse moleque aqui, foi uma experiência muito interessante com o Daniel Guimarães. Essa foi uma experiência muito marcante, porque a gente conseguiu dar um jeito de fazer esse carrinho ser adaptado para ele. Ele nunca tinha feito nada sozinho, o pai dele estava junto quando a gente apresentou isso lá na Therapies. E foi um momento de muita emoção, porque ele fez um movimento do que o macho alfa faz. E o que você está vendo ali é um macho alfa. O macho alfa, né, faz assim, entendeu? E ali um garoto deficiente com paralisia cerebral sendo um macho alfa, né? Eu não preciso dizer nada para vocês. O pai dele começou a chorar, eu comecei a chorar, o Daniel começou a chorar, todo mundo chorava. E o moleque olhava para nós e não entendia o que estava acontecendo. Depois eu fiquei sabendo, foi a primeira vez que o menino fez alguma coisa sozinho, né? Isso é muito gratificante para aqueles que gostam dessas coisas, né? Tem um pessoal que já trabalhou comigo aí, que eu acho que já reconhece aquele telhado ali, né? Aquele telhado é aquela placa de solar, né? Lá no CRAS. Aliás, eu devia ter posto o CRAS aí, não coloquei, né? O CRAS em Umas lá. Mas não faz mal. Então, aqui é um trabalho que alguns de vocês fizeram, né? Um grupo de pessoas levando toda uma proposta, né? E a ideia hoje é desenvolver um projeto básico de energia de baixo custo para as comunidades carentes, né? E interessante, uma coisa que a gente descobriu, né? A gente fez uma série de manuais e tudo em áudio manual, porque o cara não conseguia ler, né? E o interessante foi que um dia a gente instalou isso, e na semana que a gente instalou, deu uma tempestade, ficou todo mundo sem força na favela não, na comunidade, perdão, e a casa dele era a única que tinha luz, né? Então isso foi muito legal, a gente gosta de ver essas coisas. O próximo que eu quero mostrar para vocês está aqui. O que eu gostaria de dar destaque, são 4 destaques só que eu gostaria de falar. Aqui é uma plataforma para mobilidade autônoma, isso já foi feito, tá? Tem interfaces assistivas, joystick, teclado, efeito hall, movimento com a cabeça. Interface genérica, a gente passa a especificação elétrica e
seja qual for a interface que você vai usar, se você seguir aquela especificação elétrica, essa plataforma vai funcionar, ela está funcionando. Okay? Vocês veem uma cadeira de roda em cima da plataforma. Por que a gente faz isso? Porque uma cadeira de rodas elétrica, motorizada, custa de 8 a 10 mil reais, essa plataforma custa 1.000. Então, inclusive, tem até já um projeto lá na Mescla para fazer isso aí virar um produto. Okay? Tem muita coisa para fazer aqui, tem muito espaço para trabalhar. Okay? Outro destaque que eu queria dar para vocês também é um sistema de monitoração de movimento para detectar queda em movimentos de risco. Quem fez isso foi o Vitor, no TCC desse ano. A máquina aprende quais são os movimentos da pessoa, identifica quais são os movimentos não usuais e sinaliza, como vocês podem ver aqui, ó, uma queda, né? Ou sinaliza por SMS, né? Ele usou LoRa, tá bom? Essa aqui é a central de comunicação que fica na casa do cara, né? E ali você pode monitorar o que ele está fazendo, se ele levantou, se ele pulou, se ele correu, se ele não fez nada, se ele está deitado, quieto ainda, isso, né? Tem que monitorar essas coisas, né? Então, e na direita vocês veem, ele criou essa pochete aqui de botar na barriga. Esse não é o melhor lugar, né? Já falei para ele, esse negócio aí não funciona aí, ninguém gosta de usar isso, né? Mas a gente vai melhorar, se Deus quiser, fazer uma coisa mais disfarçadinha e tal, porque afinal de contas, quando a gente trabalha para os outros, né, a estética é importante, a estética de você entregar uma coisa, por exemplo, naquele caso lá da plataforma, né, da fotovoltaica lá, né? A gente teve que arranjar um lugar para colocar de maneira que a pessoa da comunidade não visse aquilo, porque senão ia ser roubado, entendeu? Porque o cara ia vender para comprar crack. Então a gente teve que, né, dar um jeitinho lá, foi muito emocionante, né? Foi legal para caramba, tá bom? Outra coisa que eu queria dar destaque é um exoesqueleto para reabilitação física das mãos, que vocês veem na direita, né? Tinha exercícios de reabilitação programáveis, exercícios em tempo real, né? Ou seja, são 2 luvas. O que eu faço numa, a outra estimula a pessoa a fazer, ok? Tá bom? Então, esse é um detalhe aqui, por exemplo, da máquina que ficava por trás para operar isso aqui, né? Ok? Então, fazia exercícios com os dedos e tal, um negócio muito lindo, muito bacana. Confesso para vocês, né? O Pedro, que fez isso aí há uns 2 anos, ele chegou um momento lá em julho, disse que ele não ia fazer, que ele não ia terminar, que ele não ia conseguir. E você sabe, aqueles que trabalham comigo sabem que com isso comigo não funciona. Eu disse, não, nós vamos fazer porque interessa. Porra. E aí ele fez. Aí, ó, beleza, maravilhoso, só que ele não fez a tempo de entrar para o MTCC. Mas isso aqui é fora de série, caras, e funciona até hoje. E em cima disso, a gente já tem outros TCCs pensando em outras coisas, tá? Muita coisa ligada, por exemplo, ao ambiente, entende? Com controles, com aspersores, porra, um livro com cheiro, uns negócios assim, sabe? Porra, a gente tem um monte de ideia. Que mais? Um outro destaque, isso aqui é um conta-gota eletrônico. No caso, ele foi aplicado para um deficiente visual. Ele contava as gotas de remédio, porque a gente percebeu que o deficiente visual, especialmente aquele que mora sozinho, né? Ele não consegue contar gota, e tem remédio ainda que é dado em gota, infelizmente. Né? E claro, isso aqui é uma aplicação. O conta-gota eletrônico serve para tudo. Né? Até lá para o hospital para ficar contando né, a sua glicose na veia quando você vai lá em reabilitação, né? No sábado de noite, madrugada de domingo. Né? E foi muito interessante também porque a gente apresentou isso para a pessoa lá e foi doloroso porque, ao fim de tudo, a menina que estava experimentando virou para nós assim, eu estou muito contente porque agora eu não tenho mais medo da minha mãe morrer. Eu disse, porra, puta que pariu, que porra é essa, né? O que está acontecendo? Aí ela falou, não, porque agora eu posso tomar o meu remédio sozinha, né? E eu não preciso da minha mãe para me ajudar. Disse, cara, cacete, aí eu olhei pro fogo, né, que é o cara que fez isso aí, olhei para a cara dele assim, correu uma lágrima, sabe? Disse, pô, né? Foi duro pra caramba, entendeu? Então, com uma pulseira, mas essa era só uma versão que ele fez, tá? E o último destaque que eu queria dar para vocês é uma coisa que eu fiz, que o Lucas Correia fez nesse ano, que eu achei maravilhoso, aplicação de sistema para análise de eletroencefalograma. Aqui, você sabe como é que é eletroencefalograma, né? Eles põem um monte de contatinho na cabeça da gente, né? Eletroencefalograma é isso aqui, essa coisa, né? Esse ruidão aqui, mas que a gente consegue identificar junto com o apoio da área médica, né? A gente sabe onde olhar e a gente consegue identificar ritmos que eles chamam de, né?
que avaliam a capacidade mental das pessoas, tem o ritmo delta, teta, alfa, beta e gama. E o que fez o Lucas, né? Ele comparou um jovem com um idoso. Adivinha quem foi o idoso, né? O jovem foi ele, o idoso era o orientador. Então, ele fez um gráfico, uma distribuição de como as intensidades variam. Aqui é só em 1, 2, 3, 4 eletrodos, né? Tem um monte, cara. São assim, cada 10 minutos gera 200 mil pontos de sinal por eletrodo. Então, se você tem 10 eletrodos, 200 mil vezes 10, né? São 2 milhões de dados. Okay? Aqui tem muito espaço para automação. Isso aqui, a busca, eu não botei aqui, mas se isso aqui fosse ampliado, você consegue ver a assinatura de alguns comportamentos, de alguns diagnósticos médicos. A gente não está interessado nesse momento em diagnósticos, a gente está aprendendo, né, como apoiar o pessoal da medicina, da neurologia, lá da PUC, lá do Celso Pierro, né, como ajudá-los a serem mais eficientes, ok? E, então, essa é a última coisa, se não me engano. Obrigado. Se interessou, zap, tá legal? A gente se fala aí. Bom, então, desculpa a rapidez, mas já são 10 e quase 10. Vamos voltar para o professor Ralph para as considerações finais. Ele lembrou que, né, a ideia agora é vocês também. Está aberto aí para quem quiser fazer pergunta. Ou entre em contato de uma forma mais íntima, entendeu? Mas está aberto aí. Eu vou cortar meu microfone e, Ralph, por favor, showtime. Obrigado, Hamilton. Agora, se tiver alguém acordado do outro lado, palavra com eles, pelo microfone ou pelo chat. Eu não tenho acesso ao chat, eu sou o convidado da sala, então seria melhor que quem quisesse fazer alguma pergunta fizesse verbalmente, porque eu acho que os outros professores também estão sem acesso ao chat. Só o Hamilton deve estar vendo o chat. Só eu que vejo o chat. Se alguém perguntar pelo chat, eu redireciono. Mas acho melhor abrir o microfone e falar mesmo. Então, já vocês viram todos os detalhes, todos os enfoques, todas as ênfases que nós quisermos dar. Tudo isso tem um objetivo: antecipar o pensamento do projeto de conclusão de curso de vocês e vetorá-lo, já começar a direcionar não só o tema, mas o professor, o método, as possibilidades de coorientação na faculdade e nas empresas parceiras. Então, nós vamos encerrar o semestre logo mais, daqui a uns 10 dias. Mas eu vou deixar todas essas coisas engatilhadas com os nossos parceiros e tal, para a gente chegar, porque 1º de fevereiro, chegou o calendário hoje para mim aqui, oficial. 1º de fevereiro é uma segunda-feira, aí é jogo. Então, em janeiro já estou de volta e já vou negociar com os nossos parceiros, propostas, possibilidades e tudo mais, para já trazer um cardápio para a turma aí. Foi entendido, pessoal? Estamos à disposição agora para escutá-los. Aqueles que sobreviveram à apresentação. Parece que fomos claros demais. Guilherme? Não, piscou o Guilherme aqui. Oi, Ralph, boa noite. Boa noite. Ralph, tem uma dúvida que provavelmente acho que não sei se você saberia responder, né? Mas vamos supor que próximo ano tenha um cenário não tão bom quanto a gente espere, né? E as aulas, principalmente de laboratório, não voltem, né? Como a gente vai fazer TCC e normalmente são projetos práticos, haveria possibilidade de, às vezes, pensar em liberar, às vezes, o laboratório, não sei, individualmente ou por escala, para a gente poder desfrutar um pouco da infraestrutura da faculdade para fazer projeto? Eu não sei te responder, eu sei qual é a intenção, o que vai ser possível fazer eu não sei. Ok, Guilherme? Existe uma intenção forte da reitoria, das pró-reitorias, de que a gente possa colocar o pé no campus novamente. Isso de uma forma bem controlada, bem responsável, e sempre considerando as orientações da municipalidade, vamos dizer assim, do governo do estado.
Então, nós estamos nos preparando para isso. A PUC se preparou, quem for lá no campus vai ver que tem muita infraestrutura de higiene, sinalização, está tudo preparado, né? Álcool gel para todo lado, que é para, em e voltando, a infraestrutura está preparada. Nós, nas faculdades, na gestão dos cursos, no planejamento dos cursos para o próximo semestre, como eu te falei, fomos instruídos a concentrar as disciplinas práticas em algum ou alguns poucos dias da semana, que é para vocês irem ao campus, não a qualquer hora, tudo picadinho, mas de forma concentrada, porque com certeza as teorias continuam remotas, como estão sendo feitas, e as práticas, dentro do possível, serão reativadas, mas vai depender de muita coisa. Nós só estamos preparando tudo para que isso possa acontecer, né? Para que, em havendo essa possibilidade, nós estejamos com agenda, professores, infraestrutura, tudo preparado. Mas se vai acontecer ou não, eu não sei. Então, nós estávamos indo para nós estávamos na fase verde, torcendo aqui para Campinas e para a fase azul, e retrocedemos para a amarela, e hoje eu vi nos jornais aí que nós estamos com pico, realmente, estamos com uma retomada de casos por irresponsabilidade da população. Por outro lado, a vacina está por aí, né? Também o governador do estado, né? Vou vacinar de qualquer jeito. 25 de janeiro inicia a vacinação. Tudo isso é muita variável, né? Como, para quem gosta de estatística, isso é um excelente processo estocástico. Variáveis aleatórias somadas e variantes no tempo. Quer dizer, tudo é o caos perfeito, né? Entropia máxima. Então é isso, né? Não posso te dizer se vai acontecer ou não. Agora, este semestre os TCCs correram. Os TCCs correram como foi possível correr. A maior parte deles baseados em simulação. Mas eu, por exemplo, estava com um time de 3 alunos de telecom fazendo um trabalho em conjunto com o CPQD que passava pela implementação de uma câmara de reverberação eletromagnética e o TCC deles era fazer as medições em cima dessa câmara. Então, conversei com o Du lá no laboratório, fiz uma retirada formal do analisador de espectro lá por um mês, trouxe aqui para casa, montei uma infraestrutura e passamos 4 sábados trabalhando na montagem da câmera, nas medições, obtendo resultados aqui no laboratório aqui de casa. Um dos sábados foi mais interessante que os outros, porque deu até churrasco, né? Porque daí a gente teve que ficar o sábado inteiro aqui para conseguir fazer o trabalho, e daí rolou até um churrasquinho no meio. Agora, eu não posso oferecer isso para todo mundo, não tem infraestrutura para isso. Mas se puder também, estou ajudando também aqui, entendeu? São variáveis que a gente vai ter que correr para frente. Uhum. Ah, perfeito. Obrigado. Maravilha. Mais alguém? Quer dizer, da mesma forma como nós estamos nos preparando para eventuais retornos, eu acho que vocês têm que se preparar com os resultados esperados do trabalho de vocês, dentro do possível, que não seja um limitante, mas que possa ser realizado com a infraestrutura doméstica, ou assim, né, com simuladores, com planos de negócio, com dimensionamentos de projeto, coisa desse tipo. Então, isso seria bem interessante. Os parceiros empresariais, eles oferecem alguma possibilidade, mas eles também estão com restrições operacionais, né? Por exemplo, esse pessoal que fez com o CPQD estava fechado. Não deu para usar laboratório CPQD. Quando tudo começou lá em fevereiro, antes da pandemia, a ideia era que eles implementassem e medissem a câmara de reverberação no laboratório do CPQD, com a equipe do CPQD. Mas quando chegou a hora de fazer a coisa acontecer, estava todo mundo home office, não tinha condição de fazer a coisa lá. Então, tivemos que fazer um plano B. Bom, pessoas, então, se vocês não têm mais dúvidas, a palavra com o professor Hamilton, mas nós deixamos a ênfase, procurem os professores. Nós não sabemos quem vai estar à frente da orientação, mas como já foi dito, não interessa muito.
Vão ter 2 professores à frente das 2 turmas de projeto. Mas todos nós estamos aí para ajudá-los, de alguma forma, a fazer seus projetos acontecerem. Não só nós, mas alguns outros professores voluntários da faculdade também já estão nessa jornada e tenho certeza que nenhum professor vai negar a apoiá-los nas suas tarefas, dentro da sua área de competência. Da minha parte, obrigado e boa noite, se ninguém precisar mais de mim. Ok, se ninguém tem alguma pergunta para fazer, eu queria agradecer o Ralph, o Frank e o Castro de terem participado dessa nossa aula, né? Não vai ter prova hoje, fiquem tranquilos, entendeu? Não vai ter nenhum teste, nada, então vai rolar tranquilo, né? Mas sério, caras, foi um prazer vê-los hoje à noite. Pessoal, os professores, obrigado por terem vindo. A vocês, meus caros e amados alunos, se cuidem, ok? E lembrando, estamos aí à disposição, tá bom? Aí o pessoal está agradecendo, viu? Ralph, Frank e Castro, o André Evangelista, o Leonardo Machado, né? Já que vocês não veem o chat, eu vejo, então estão agradecendo a vocês, Jorge Guilherme, né? Tá todo mundo puxando saco agora, entendeu? Depois que o primeiro fez, aí, né? Ok? Valeu, caras. Agora é pensar em algo. É isso mesmo, André. Agora é pensar em algo e aí conversar com isso. Frank, Castro, abre a tela aí, se vocês tiverem, né? Porque tem uns alunos que eu sei que estão embaixo da coberta aqui, né? Já está chovendo, né? Não está nem... O cara não quer nem aparecer, né? Obrigado, Castro. Obrigado, Frank. Obrigado, Ralph. Senhores, beleza? Vamos fazer um print screen aqui. Parem um pouquinho. Vamos fazer um print screen, beleza? Feito o print screen, vou mandar para todo mundo, tá bom? Frank, olha para cá. Tchau, caras, tudo de bom, valeu. Até mais. Então, pessoal que está indo embora, muito obrigado por terem vindo. Né? Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. O último que sair, apaga a luz e fecha a porta. Tá bom? Boa noite, caras. Se cuidem, por favor. Se cuidem, se cuidem, se cuidem. Muita paz.